feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças essa noite, por um dia profético, por um dia especial, por um dia onde nós podemos, como todos os outros, estar na tua presença, ouvir de ti, comer de ti, falar através de ti. Senhor, em nome de Jesus, toma todo o ambiente, toma toda pessoa que entrou nesse lugar aflita, toma cada pessoa que entrou nesse lugar preocupado, toma cada pessoa que entrou aqui pela primeira vez, que até agora pode estar se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sei que o Senhor tem algo específico nessa noite com a vida de cada pessoa neste lugar. Toma cada pessoa que nos acompanha pela internet nessa hora. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Alcança cada pessoa nesse momento, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos reconhecer a nossa total dependência do Senhor, a nossa total impotência sem a tua presença. Nós damos a glória que te é devida, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, o nome que o Pai te deu acima de todo nome. Declare isso nessa noite, feche os teus olhos. Que o foco da nossa adoração seja Cristo, que o foco da nossa canção seja Cristo, que o foco das nossas vidas seja Cristo, que o culto nessa noite, o teu culto nessa noite seja para Ele. Jesus, 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 nome sobre todo nome. Jesus, declare. Exaltamos o teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome. Manifeste agora, manifeste o Cristo que habita em você.
Declare isso nessa noite. A nossa responsabilidade sobre a face da terra é manifestar Cristo. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e manifeste o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e manifeste o Rei. Está aqui. Jesus, Ele habita em nós. Ele se manifesta aqui. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e manifeste o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e manifeste o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e manifeste o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você pode se sentar. O tema da mensagem essa noite é ouvir a Cristo, falar de Cristo, comer de Cristo. Repita comigo: ouvir a Cristo, falar de Cristo, comer de Cristo. Amém? Você sabe que às vezes eu percebo que algumas pessoas se cansam de alguns assuntos. Eu quero te dizer uma coisa: se como igreja você se cansar de ouvir falar de Cristo, tem alguma coisa errada com você. Hoje nós estamos num dia de uma eleição, e vendo Michel Temer tendo a possibilidade de se tornar presidente dessa nação, eu me lembro quando alguns anos atrás começaram a falar que o Michel Temer era satanista. Isso começou dentro da igreja evangélica, que é uma igreja mais mística do que espiritual. Então começam a se levantar algumas coisas e todo mundo começa a acreditar nas coisas que se levantam. Falta muito discernimento no espírito, porque se encontra muito achismo. E quando tem muito achismo, como tem muito acesso à internet, a gente acredita em um montão de coisa. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que falou isso do Michel Temer lançou alguns livros descrevendo detalhes sobre satanismo. E esses livros venderam como água no meio evangélico. As pessoas têm uma curiosidade para saber do diabo. As pessoas consomem materiais falando do diabo. Se você pegar nessa noite e falar assim: olha, vai ter um testemunho lá no Sonho de Deus de um ex-bruxo, lota a igreja. Sabe por quê? Nós nos tornamos um povo místico, mas não um povo espiritual. Então quando a gente fala assim: eu vou falar algo para você do diabo, todo mundo arregala o olho e fica prestando atenção. E quando você fala assim: eu vou falar para você de Cristo, de novo. Quando eu falo para você: o Rei da Glória habita em você, isso já não mexe contigo. Agora se eu falar para você: olha, fizeram um trabalho de macumba contra a sua vida, nossa, você corre amanhã e pede para 10 pessoas orar para você e derramar óleo na sua cabeça. Se você tiver um sonho que Jesus apareceu para você, você conta assim: nossa, eu tive um sonho tremendo, Jesus apareceu para mim. Agora se você tiver um sonho com um demônio, você conta para a igreja inteira, pede oração, liga para o irmão do círculo de oração. A gente tem como igreja parar de dar ênfase ao diabo e ter alegria quando você fala assim: olha, hoje eu vou falar de Cristo. Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o centro e Ele é tudo na minha vida e na tua vida. Aleluia.
Hoje de manhã eu perguntava para o pessoal do louvor e da adoração: você acha que Deus busca em nós excelência ou perfeição? Pergunta para quem está do teu lado: Deus busca em você excelência ou perfeição? Você que está me assistindo pela TV Rica, Deus busca em você excelência ou perfeição? Na verdade, o que Deus busca em nós é Cristo. Amém? O que Deus busca em mim e você é Cristo. O que Ele busca em nós é o seu Filho em nós. Então, se Ele busca Cristo em nós, olha que coisa tremenda. Nós somos imperfeitos. Quantos imperfeitos tem aqui? Só eu. Amém. Nós somos imperfeitos, mas carregamos dentro a perfeição. Então Deus não busca a nossa perfeição, Deus busca em nós a excelência, porque excelência é você manifestar o máximo daquilo que você pode. E se você tem a Cristo, você tem que manifestar a Cristo. Deu para entender? A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de pessoas que reconhecem a sua imperfeição, mas que carregam aquele que é perfeito e tem a necessidade, a responsabilidade de manifestar a Cristo. Amém? Essa é a nossa responsabilidade, porque Deus busca isso em nós. Deus busca o perfeito que habita em nós, que é Cristo. Nós temos na nossa mão a capacidade de fazer tudo, mas aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Isso é excelência. É dar o teu melhor, é dar o teu máximo, dentro do teu conhecimento de Cristo, e não ficar estagnado nisso. Buscar cada dia mais, ouvir dele, comer dele, falar dele. Agora, quando você confunde excelência com perfeição, você produz muita confusão, porque daí a igreja fica um lugar de excluir pessoas que não são perfeitas. E a igreja não é um lugar de excluir imperfeitos, é um lugar de trazer os imperfeitos e levá-los à perfeição em Cristo. É levar cada pessoa a reconhecer. Quando a gente fala que você carrega Cristo, isso tem que mexer com você. Isso tem que encher mais o teu coração do que quando falam de satanismo, do que falam que se o Temer é satanista. E cara, para de preocupação com o diabo. Estude de Cristo, mergulhe em Cristo, e o diabo vai fugir da tua presença. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo assentado acima de principados e potestades. Fala para quem está do teu lado: a tua posição em Cristo já está acima de todo principado e potestade. Não tem nada que o diabo possa fazer contra a sua e contra a minha vida. Desde o momento que nós temos a consciência de quem nós somos em Cristo, ele perde toda a capacidade de agir na nossa vida, porque ele só age através da ameaça naquilo que nós desconhecemos. Eu já falei sobre isso. E dentro desse processo de se levar a conhecer a Cristo, de compreender a Cristo, nós precisamos entender que é um processo de crescimento. O que Efésios 4:11 diz? Que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas, mestres, com uma única finalidade: o aperfeiçoamento dos santos, até que todos atinjam a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ou seja, Deus, Ele equipou a igreja para produzir crescimento e amadurecimento na tua vida e na minha, porque ninguém nasce grande. Repita comigo: ninguém nasce grande. Se você nasceu grande, você é uma aberração da natureza. Quem nasce grande é monstro e músico. Eu falei com o pessoal da adoração: só nasce grande no reino de Deus monstro e músico. Essa figurinha aqui é uma classe especial do reino, porque quando eles conhecem a Jesus e sobem aqui, eles já se acham grandes. E eu falo com o maior carinho que eu tenho por cada um deles. Mas músico é assim. E daí nós, como igreja, pela nossa falta de espiritualidade e muito misticismo, a gente começa a idolatrar músico. Tem um montão de gente fazendo sucesso no meio gospel que não sabe nada de Cristo, sabe muito de música. E a gente coloca os caras num patamar que eles não podiam estar, porque falta algo para esse processo
que é o entendimento do que é ser filho. Porque quem é filho tem pai, quem tem pai tem alguém que o ajude, que o eduque no processo de crescimento. Repita comigo: a paternidade me ajuda no processo de crescimento. A paternidade está colocada na minha vida por uma única finalidade: educar. Amém? Tem que me educar. Agora, quando o filho nasce grande e não tem pai para educar, ele vai cometer muitos erros. Por isso que a paternidade não tem nada a ver com manipulação. Quem entende paternidade com manipulação, com controle, é porque na verdade na sua vida prática nunca teve o cuidado de um pai. E eu respeito essas pessoas, porque daí quando tem que se submeter a alguém, é algo diferente, né, Brunão? Eu vou usar o teu exemplo de novo, posso? E você sabe o que está acontecendo hoje nessa votação? É a falta de educação de uma nação inteira. Uma geração de órfãos, uma geração sem educação. Quando você olha cada deputado votando, dá vergonha de saber que nós elegemos essas pessoas que estão lá. O problema dessa nação é educação. Quando nós não temos educação, quando nós não buscamos ser ensinados por alguém, a nossa vida começa a girar em torno de nós mesmos. É o nosso interesse pessoal, é a nossa visão. Eu não quero dar nome a partido político, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tem gente que está votando pela nação, tem outros que estão votando por um partido. Agora, isso é só o reflexo da igreja. Porque quando Deus olha o governo sobre a face da terra, Ele não olha partido político, Ele olha a igreja. A autoridade delegada para governar a terra não foi dada a um partido político, foi dada à igreja da qual você e eu fazemos parte. E se hoje nós temos políticos que na hora de darem um voto, barganham o seu voto por causa de interesse pessoal, isso é o reflexo de uma igreja que vem nos cultos de domingo, buscando os seus interesses pessoais e não do Senhor. Quando a igreja amadurecer e entender que a responsabilidade dela na face da terra não é a realização dos seus sonhos pessoais, mas a manifestação de Cristo, isso vai ser refletido na política, isso vai ser refletido nos esportes, isso vai ser refletido nas famílias. Então o que acontece hoje nessa nação é reflexo de uma igreja que sempre busca a Deus em troca de interesses pessoais, que barganha a santidade quando lhe convém, que baixa o nível de exigência quando a alma começa a gritar. É uma pessoa que está esperando um marido e que pelo tempo de espera prefere melhor baixar o padrão e pegar qualquer um e me casar. Vocês sabem do que eu estou falando. A falta de educação é o maior problema dessa nação. E essa nação necessita de paternidade. E o primeiro lugar que isso tem que ser entendido com clareza é a igreja. Uma pessoa sem instrução, quando eu falo em instrução, não estou falando de intelecto, estou falando de educação. Alguém que oriente, alguém que ensine, alguém que dê destino, alguém que fale: meu filho, não é por aqui. Uma pessoa sem instrução se torna escrava das necessidades. Se não tem um pai apontando o caminho, ela vai tocar a vida dela pelas necessidades. E as necessidades, elas nascem na alma, nascem na carne, porque o espírito está pronto. A única coisa que o teu espírito e o meu espírito precisam é estar fundidos em Cristo. Agora, quando nós tomamos atitudes, decisões baseadas em necessidade, nós estamos falando de algo que está cravado na nossa alma. Então, se você não recebe instrução de um pai, a sua vida inteira vai ser tomada na base das necessidades, sem a capacidade de enxergar além do umbigo. E por isso as pessoas hoje votam por interesse, torna escrava das necessidades. Um país que é controlado pela necessidade do povo
Se eu ofereço uma Bolsa Família para alguém que tem fome, eu tenho controle sobre essa pessoa, porque ela tem medo de perder. E assim como as pessoas votam em Brasília por interesse, tem pessoas que buscam igreja por interesse. Lá eu vou conseguir falar no púlpito, lá eu vou conseguir cantar no culto de domingo, lá a palavra vai vir de encontro com a minha alma, com o que eu precisava ouvir. Você não precisa de uma palavra que massageie a sua alma, você precisa de uma palavra que ative o teu espírito. E muitas vezes essa palavra é indigesta para a alma. Como a Lu disse, tem gente que quando fala assim, apóstolo Cristiano vai pregar, o cara já fala, putz, lá vem. Porque não quer ouvir falar de morte, mas fica tranquilo, cutuca e fala assim, ele não vai falar de morte hoje. Fica tranquilo aí. As pessoas votam por interesse, assim como buscam igrejas por interesse, porque elas querem a satisfação da sua alma, da sua necessidade. Elas não querem ser impulsionadas a um propósito. Elas querem aliviar a dor momentânea e não tratar a raiz do problema. E paternidade não é tomar decisão por um filho, mas ensinar o filho a tomar decisão. Esses dias, falo esses dias porque eu estou num mês, né, assim, ensinando a Bruna a andar de bike. E se tem um momento especial que muitos marqueteiros já transformaram até em propaganda, é o momento de pai ensinando o filho a andar de bike. É uma cena linda, né? Quando faz propaganda, conseguem fazer disso uma super produção. Aparece o pai indo, a criança vai meio desequilibrada e começa a ir andando. Você gosta dessas coisas, né, Felipe? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Tem muito tombo, a criança fica brava, não quero mais. E daí você fala, não, vamos lá, insiste. E você vai segurando no banco atrás, daí você solta um pouquinho, daí quando vai cair você segura. Daí um tio da Leila me deu uma dica, falou assim, cara, eu ouvi que a melhor maneira de você ensinar uma criança a andar de bike é não segurar no banco da bicicleta, mas segurar na cabeça da criança. Daí você vai ajudando ela a se centralizar. Eu acho que isso deve dar certo com o menino, mas com menina não rola. Você põe a mão, ai meu brinco, ai não sei o que lá, daí você machuca a menina. Então com a Bruna não rolou segurar na cabeça, daí eu tive que ir pro banco de novo. E cara, a emoção de quando você vai segurando no banco e você solta um pouquinho, você vê que ela está equilibrada, e quando você vê ela está indo um tempão, daí eu vou correndo do lado dela na bike, até ela ver, fala assim, cara, eu estou do teu lado correndo, você está sozinha. É muito legal. E esses dias eu estava ensinando algo ao Bruno, e o Bruno é uma dessas pessoas que eu falei que teve dificuldade ao longo da vida de entender a figura da paternidade. Todas as vezes que eu ia falar algo para ele, a sensação que tinha é que ele estava sendo fraco, que foi a palavra que ele usou para mim, rendendo a opinião dele a de outro. Para homem isso é complicado. O homem parece que ele está sendo mole quando ele ouve e cede no ponto de vista dele para alguém. Mas quando a gente está falando com o nosso pai, não tem essa. O pai na Bíblia era o cara que circuncidava o filho. Você sabe o que é isso? Abaixar a calça do teu filho e ir lá e ó, passar o facão? Quando não, muitas vezes a pedra afiada. O filho não pode ter vergonha do pai e nem achar que ele perde quando ele cede a opinião dele para o pai. Agora, quando um pai vai ensinar um filho, ele não quer ficar controlando o filho andar de bicicleta a vida inteira. Você imaginou hoje, é muito legal eu contar a história da Bruna andando de bicicleta. Você imaginou a Bruna com 18 anos, entrando na faculdade, e daí as amigas dela, como que você vai vir de bike, Bruna? Como que você vai vir para a faculdade, Bruna? Eu vou de bike. Legal, daí tá todo mundo lá na faculdade, chega a Bruna, de bike, e eu atrás correndo, segurando ela com 18 anos. Você acha que ia ser uma cena legal? Você acha que ela ia passar vergonha vendo o pai correndo atrás dela de medo dela cair? Porque o meu objetivo não é ficar segurando ela a vida inteira, mas é ensinar ela até o momento que ela possa ir sozinha. Esse é o papel do pai. E eu comecei a explicar isso para o Bruno.
E nós começamos a tomar algumas decisões juntos. Coisa que ele nunca fez depois de anos nessa casa caminhando comigo. Eu sempre me coloquei à disposição, mas ele nunca fez. E teve alguns cultos que foram mexendo com ele. Ele falou: cara, eu quero isso. Eu falei: amém, cara, então vamos lá. Teve uma situação de mudança de emprego, a gente participei de todo o processo. E teve algo que ele estava interessado em comprar. Ele falou: Kikão, eu estou querendo comprar isso aqui, o que você acha? Na hora que ele falou, no meu espírito eu já tive uma sensação assim, não tem nada demais, né? Mas eu falei assim: cara, deixa eu te explicar uma coisa. A paternidade é como ensinar uma criança. Daí eu contei essa história para ele. Eu não quero que cada decisão que você vai tomar eu tome por você. Eu quero te levar em Deus a aprender a ouvir a voz do Senhor, para que você possa caminhar sozinho e tomar as decisões. Você tem que aprender a ter a responsabilidade de tomar suas decisões e arcar com as consequências dessa decisão. Eu só quero ser o cara que vai te ajudar a tomar a decisão, não eu tomar por você. Isso é paternidade. E daí eu falei para ele: vamos orar. E ele passou uma semana orando. E depois ele me buscou e falou assim, acho que foi quinta-feira que ele me chamou no WhatsApp e falou assim: Kiko, eu estava orando e o Senhor me falou, eu estou com paz no meu coração. Eu falei assim: amém, cara, é isso mesmo. Foi a mesma coisa que eu tinha falado: pode ir e compra, cara. E assim nós vamos crescendo, tendo alguém cuidando, tendo alguém protegendo, nos ajudando, não controlando, mas te lançando. Cada vez você vai conseguir caminhar trechos mais longos, até o momento que você consiga fluir em Deus, ouvindo a Deus. E para isso você precisa de humildade. Não é necessário humildade? Para isso você precisa ter o entendimento do que é ser filho, e você precisa ter confiança na figura do pai. A paternidade, ela abre os teus olhos para mostrar aquilo que às vezes como filhos nós não conseguimos ver. Eu tenho falado muito com o pessoal da adoração, porque a gente precisa entender que a música tomou um papel na igreja que ela não poderia ocupar. E tem gente que acha que o projeto de vida de Deus para alguém é tocar a bateria. O chamado da minha vida é tocar teclado. Não. Isso pode ser, eu falava para eles hoje cedo, isso pode ser uma ferramenta na tua mão, mas não que você vai fazer tudo com essa ferramenta. E eu também falei nessa manhã com eles de um projeto que nós estamos desenvolvendo com o Fábio. O Fábio é um cara, o Fábio que toca a bateria aqui também com a gente, faz parte do louvor. E o Fábio é um cara especialista em TI. E quando a gente começou a desenvolver esse projeto junto, no meu espírito eu tive um entendimento muito claro. Eu falei assim, para o Fábio, ele vai manifestar muito mais a Deus e o dom que Deus deu a ele nesse projeto do que tocando bateria. O que eu estou falando para você é que um pai ajuda a posicionar um filho. Um pai ajuda, dentro do conceito de excelência, a extrair de você o teu melhor, porque muitas vezes pode ser que para o Fábio, ele passasse todos os anos dele dentro da igreja, achando que o chamado dele era a bateria, e se enfiasse ali e não fizesse nada além daquilo. E de repente, quando você deixa um cara que toca a bateria, que estudou para ser músico, fala assim, você vai ficar um mês sem tocar, o cara já se frustra, porque ele acha que o chamado da vida dele é a bateria, e não é. Tem muito mais além do que a bateria para fazer, para fluir em Deus. O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que nessa casa é um lugar de ativação. Você não está aqui por acaso. Deus quer extrair o máximo do que há em você, e você precisa confiar, você precisa crer, você precisa entender. Para a paternidade ser efetiva na vida de alguém, você precisa aprender a ouvir. Fala para quem está do teu lado, você precisa aprender a ouvir. Você precisa comprar um cotonete do Espírito. Fala para quem está do teu lado, compra um cotonete espiritual. Ouvir é uma arte. Tem pessoas que vêm se aconselhar com a gente, e às vezes você fica ouvindo a pessoa por 2 horas, quando acaba o aconselhamento ela fala assim, apóstolo, obrigado, foi tremendo. E
daí eu falei, caramba, eu não falei nada. Só tive a capacidade de ouvir. Mas ouvir. Não é ficar com a sua cabeça lá no... Não, ouvir. Você dá atenção a alguém. Ouvir é uma arte. Que ela não é só importante no nosso relacionamento de pai e filho, para estabelecer paternidade. Ela é importante no relacionamento marido e mulher. Ela é importante no relacionamento patrão, funcionário, patrão. Quando você consegue ser um bom ouvinte, você vai ser um bom praticante. Mas se você não tem a habilidade de ouvir com clareza o que o interlocutor está colocando, você vai fazer tudo diferente do que te foi falado. E sabe qual que é o maior problema de ouvir? É que a nossa mente já é concebida para ouvir do nosso jeito. Você sabe qual é a pior palavra? Eu quero que você escreva isso. Qual a pior palavra que atrapalha a tua capacidade de ouvir alguém? São a junção de duas palavrinhas bem curtas. Já sei. Repita comigo, já sei. Já sei é como cera no ouvido. Ela tampa o seu ouvido. Quando a pessoa começa a falar e você pensa que já sabe, o que você faz? Já sei o que ela vai falar. Você está ouvindo, mas você não está. Você está parado, mas você já não está ouvindo mais nada. Já sei o que ela vai falar. Quantos casamentos acabam por causa disso? A mulher começa a falar, o marido vai falar assim, ixi, já sei. Quantos filhos não conseguem usufruir do ensinamento do pai, porque o pai começa a falar, que o adolescente já fala, ih, já sei. Quando as crianças vão tomar banho no meu banheiro, que eu abro a porta, já sei, pai. Já sabe o que eu vou falar. Mas se já soubesse, não fazia toda hora a mesma coisa. Toda vez que eu entro no banheiro, a roupa está no chão. Como que já sabe se faz toda hora? Porque na hora que eu vou falar, nem ouve mais. Ouvir não é isso. Você tem que eliminar do teu vocabulário. Eu estou sendo especialista em arrancar palavras do vocabulário dos crentes. A gente arrancou recentemente o quando, vocês se lembram? Que eu falei que o quando era terrível. Hoje a gente vai arrancar o já sei. Se nós precisamos ser pessoas que estejam constantemente aprendendo de Cristo, você tem que tirar o já sei. Se eu começo a pregar e você fala assim, já sei, vai falar de morte, você já não ouve o resto. Não é verdade? E quando eu falo de paternidade espiritual, Deus me ensina muito através de exemplos práticos com meus filhos. Eu contei para o pessoal do louvor um exemplo dessa semana que eu tive junto com a Bruna. Eu não quero repetir em detalhes o que foi, é bastante meu com ela. Mas eu tive uma experiência interessante essa semana. Porque por algumas vezes eu tentei falar algo para ela e ela não deixava. Ela se fechava, não quero ouvir. Toda delicadinha, coisa de menina. Não quero ouvir. Já sei o que você vai falar. E tem outras frases que ela usa que é a coisa mais engraçada do mundo. E eu comecei a buscar em Deus como que eu chego no coração da Bruna. Como que eu explico para ela. Como eu corrijo ela. Sem que ela se sinta ofendida com a correção. E nós estávamos juntos ontem. E eu comprei um negocinho para ela que ela tinha pedido. E eu a semana inteira com aquilo na cabeça. Senhor, eu preciso chegar no coração dela. Você está rindo, Bruna, porque você acha que Bruna é tudo igual, né? Então, Pedro, estou te dando uma dica. Como chegar no coração da Bruna, isso serve para outras Brunas. E eu fui esperando o momento certo. Tinha hora que ela estava brava que não dava muito certo. Daí tinha hora que ela estava rindo, eu falei, agora? Eu falei, Bruna, não quero ouvir. Daí eu falei, não dá certo. Daí ontem eu comprei um negocinho para ela, ela chegou, abraçou minha perna assim. Ai, pai, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. O que eu posso fazer para te agradar? Daí eu falei assim, nossa, levantou a bola. Eu falei assim, você quer fazer algo para me agradar? Você pode me ouvir. Daí ela olhou para minha cara já séria, só que ela estava tão feliz que ela parou para me ouvir. E eu consegui falar com ela naquele momento algo importante para ela, que protegeria ela, que ensinaria ela, e que eu estava tendo dificuldade de falar porque ela não conseguia parar para me ouvir. Quantos de nós nessa casa
estamos vivendo coisas semelhantes porque não conseguimos ouvir. Nós desenvolvemos há um tempo atrás o projeto do CD Terra de Adoradores. E como é difícil muitas vezes a gente ouvir o apóstolo L. Eu estou falando agora, o que a Bruna fez comigo, quantas vezes eu fiz isso com meu pai, com a minha mãe, e com o apóstolo L, com o meu pai espiritual. Ele foi muito claro, quando começou o projeto, eu não quero perfeição, essa palavra nasceu de hoje, a diferença de excelência e perfeição, por causa disso. Ele falou, eu não quero perfeição, eu só quero manifestar aquilo que nós temos feito nessa casa. Se nós não temos recursos, vai sem recurso. Se nós não temos como gravar no estúdio, vamos sem estúdio. Se nós não temos as melhores vozes, vamos com as vozes que temos, nós vamos fazer o nosso melhor ao Senhor. Ele já tinha falado isso umas 10 vezes. A gente passou quase um ano, porque a gente não sabe ouvir, tentando fazer não do jeito dele, do nosso. E agora nós estamos no meio de um projeto de um novo CD. Nessa vez, desse momento, com outras pessoas pilotando o projeto. E ontem o apóstolo L me chamou e falou assim: Kiko, de novo, vocês estão indo para uma direção que já era para o CD estar sendo gravado. E eu parei e fiz um exame comigo mesmo. Falei, caramba, sabe o que está acontecendo comigo? Eu, pessoalmente, tenho a vontade de produzir um CD de um jeito. Então, quando ele começa a falar a vontade dele, eu já ouço com a minha mente contaminada pela minha vontade. Então, você parece que você está ouvindo, mas na hora da prática você vai fazendo do teu jeito. E quando você vê, você já está abandonando aquilo que foi te falado para fazer do teu jeito. Aquilo que acontece na nossa paternidade, acontece na nossa vida com Deus. Muitos de nós sabemos o que Deus quer para nós, mas a gente vai distorcendo a voz de Deus, para que a gente possa ouvir da maneira que nos interessa, para que as coisas saiam do nosso jeito e não do dele. Por isso que a palavra morte incomoda tanto. Morte não é você levar um tiro na cabeça, ficar ensanguentado no meio da rua. Morte é você abrir mão da tua vontade. E por que incomoda tanto? Porque ninguém quer abrir mão da sua vontade. Ninguém quer perder para Deus. Não, desse jeito eu não quero. A gente fala assim, seja feita a tua vontade. Muitas vezes é uma hipocrisia, a gente quer a nossa vontade. Para a gente ouvir, para receber, é necessário você estar aberto. É necessário baixar a guarda. É necessário descer da plataforma do já sei. E quando você vai aconselhar pastores então? Nessa casa eu sou responsável por cuidar de pastores de outros ministérios. É um desafio. Quando você senta para conversar, a maioria dos pastores acham que já sabem tudo. É difícil você entrar no coração de um pastor, porque ele acha que você vai citar versículo bíblico para pastor? Você vai falar como ele lidar com o casamento? Ele aconselha casamento o dia inteiro. Sabe por quê? Porque hoje a coisa mais rara de se achar são pessoas que tenham a humildade para ter um coração ensinável. Olha para quem está do teu lado e fala assim: desce nessa noite da plataforma do já sei. Todas as vezes que você se manter nessa plataforma do já sei, você nunca vai receber nada. É capaz de você participar de um congresso sendo ministrado sobre Cristo, e quando começa o tema do congresso é Cristo, você fala, nem vou, já sei, é Cristo, já sei, nasci na igreja. Olha de novo para quem está do seu lado e fala assim: desce da plataforma do já sei. Ainda mais quando se fala de Cristo, Cristo é um oceano. Nós vamos passar, ouça o que eu estou te falando aqui, nós vamos passar a eternidade descobrindo a Cristo. Você sabe qual que vai ser a grande glória de toda a eternidade? É que a cada dia, de toda a eternidade, nós vamos ter uma revelação nova de Cristo, e ela nunca vai se acabar, porque Ele é o alfa e o ômega. Nele está todas as coisas. Quanto mais você mergulha nele, mais você tem a conhecer Ele.
Eu quero nessa noite agora entrar numa parte da palavra, para que nós possamos entender alguma coisa além de Cristo. Eu estou falando que hoje nessa noite o tema da palavra qual que era? Ouvir de Cristo, falar de Cristo, comer de Cristo. Para você ouvir, você tem que aprender a descer da plataforma do já sei, amém? Vamos entender agora João capítulo 6, versículos do 33 ao 36. João 6, do 33 ao 36. Diz assim a palavra: porque o pão de Deus, isso foi o próprio Jesus falando, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus estava falando para os discípulos algo a respeito dele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer de mim. Daí os discípulos falaram assim para ele: Senhor, nos dá desse pão. Jesus falou para eles: cara, eu estou falando isso para vocês toda hora, só que vocês não creem, vocês não me ouvem, vocês não entendem o que eu estou falando. Os ouvidos espirituais de vocês estão tampados. Jesus estava falando assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Daí os discípulos falaram assim: nos dá desse pão para comer. Eu falei: cara, vocês não estão entendendo. Vou falar de novo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Daí eles falaram assim: então me dá desse pão. Jesus estava falando dele, e os discípulos falavam assim: então me dá desse pão, como se fosse de outra coisa. A gente está falando aqui faz tempo que o centro da nossa vida é Cristo. Daí você vai conversar com uma pessoa, você fala assim: cara, você precisa mergulhar em Cristo. Não, apóstolo, você não está entendendo, o meu problema é dinheiro. Não, eu entendi que o teu problema é dinheiro. O seu problema pode ser dinheiro, o seu problema pode ser casamento, mas tudo se encerra em Cristo. Ele é o único capaz de nos libertar das coisas desse mundo e te fazer viver sobre todas elas, independente das circunstâncias que você esteja passando. Imediatamente depois que Deus criou o homem, Deus colocou diante do homem a árvore da vida. E Deus colocou a árvore da vida para que o homem comesse dela, porque a árvore da vida representava a Cristo. Isso significa que Deus, desde o princípio, se apresentou ao homem como alimento. Preste atenção: Deus cria o homem, coloca diante do homem na sequência a árvore da vida e fala: come disso aqui, só não come daquilo ali. A árvore da vida é um símbolo de Cristo. O que Deus estava explicando para o homem? Eu sou o teu alimento, você vai ter que comer de mim. Foi a primeira apresentação de Deus na Bíblia para o homem, foi como alimento. Come disso aqui. Deus não tinha a intenção de pedir ao homem que fizesse coisas para ele. Deus não falou assim: faz isso para mim, faz aquilo. Não, come. Deus só quer que o homem receba ele como alimento, que o homem se alimente de Deus. Nós precisamos mudar o nosso conceito de fazer para comer. Repita comigo: eu tenho que parar de pensar em Deus. Eu tenho que parar de pensar em Deus naquilo que eu posso fazer e olhar em Deus alguém de quem eu tenho que comer. Não é uma mudança de entendimento? Deus é alguém de quem eu tenho que me alimentar. Não temos que ser um cristão que faz obras, mas um cristão que come de Cristo. No cristianismo de hoje a ênfase sempre está em fazer e operar. Muitas pessoas fazendo muitas coisas, mas poucas pessoas comendo de Cristo. O cristianismo se degradou até chegar a ser uma religião de obras e trabalhos, porque toda religião está focada no homem, naquilo que o homem tem que fazer para chegar a Deus. E o cristianismo nunca foi uma religião, porque o cristão não tem que fazer nada, porque tudo já foi feito por ele. A primeira intenção de Deus não é o trabalho, mas é que o homem desfrute dele como um banquete, que coma dele, que desfrute do próprio Deus. Jesus já havia ensinado isso aos discípulos, mas eles não ouviram.
porque estavam enraizados nos seus conceitos. Quando você já está preso a uma forma de pensar, você já ouve tudo distorcido. Nós precisamos aprender a desfrutar dele como alimento. Temos que nos abrir para entender isso, não na nossa mente, no nosso coração, mas no espírito. Para muitas pessoas, a nossa maneira de olhar, muitas pessoas falam assim: nossa, fulano de tal está aberto. Não, está aberto na alma, não está aberto no espírito. Superficialmente. Não pensa que esse alimento está no céu, nem que é algo fora de você. O Senhor, como água viva, como pão vivo, resolveu habitar em ti. E como manancial vivo, Ele está no teu espírito. E você precisa usufruir disso, viver nisso, se mover nisso, fluir nisso, todos os momentos da sua vida. E isso é uma arte. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Todos nós, a grande maioria de nós, temos enfrentado dias difíceis. Eu tenho passado por dias muito difíceis, talvez os mais difíceis da minha vida. Mas eu tenho me alimentado de Cristo. Eu tenho bebido de Cristo. Sabe, esses dias eu escrevi algo que saiu do profundo do meu espírito. Eu coloquei algo na internet o seguinte, que você só pode entender o que é confiar totalmente em Deus, o que é confiança total, quando Deus te leva a um lugar de impotência total, porque você só confia totalmente em Deus quando você não tem mais nada que você possa fazer por você mesmo. Então não olhe o caos que está instalado na tua vida como algo ruim, entenda que é uma oportunidade de você aprender a confiar totalmente nele. Ele tem o controle mesmo quando você não tem, e Ele quer ter o controle mesmo quando você tem a oportunidade de ter o controle. Como nós comemos, o que nós comemos, o quanto nós comemos de Cristo, é disso que depende a nossa saúde espiritual. O problema de Adão não foi o que ele fez, foi o que ele comeu. Tem gente que está morrendo espiritualmente porque se alimenta errado. Você tem pai nessa casa, você tem pessoas que estão dando a sua vida nesse lugar. Você não precisa ir buscar no YouTube de pessoas que você nunca viu na vida. Tem tanta baboseira na internet. Quantos pais aqui têm filhos pequenos ou adolescentes? Levante suas mãos. Eu quero perguntar uma coisa para você que está me assistindo pela internet. Você deixa o teu filho livre na internet, no computador, no telefone, ou você olha o que ele está assistindo? É uma pergunta. Você deixa o teu filho usar a internet de maneira livre, ou você controla o que ele está vendo? Por que você controla? Eu quero te dar uma dica. Se você controla o teu filho na internet e você tem consciência, e deve fazer isso, que a internet tem muito porcaria, e que ele às vezes não tem a maturidade de discernir entre o certo e o errado, aprenda a ser como filho também. E quando eu falo para você, cuidado com o que você se você quer estudar sobre um assunto, pergunta. Para isso serve um pai. Apóstolo, eu gostaria de estudar sobre Cristo. Tem algum pregador que você me orientaria, me indicaria? Eu queria ler sobre tal assunto. O que o senhor acha? Tem gente que nasce autodidata, começa a estudar vídeo no YouTube, daqui depois de 3 meses já acha que é o Senhor do universo. O alimento que você come estabelece o nível do teu governo. Adão comeu errado e perdeu o governo. Se você come errado, você corre o risco de perder o governo da sua vida. Porque Cristo não se recebe intelectualmente. Cristo não vai ser, Ele não vai crescer em você. Você não amadurece em Cristo estudando intelectualmente, tentando compreender com a tua mente racional. É algo no espírito. Cristo é gerado no espírito.
Por isso que a Bíblia fala que Deus confunde os sábios desse mundo com a loucura que é o Evangelho. O Evangelho foi uma estratégia de Deus de chegar às pessoas que são humildes, simples, que não se acham donas da verdade. Porque aquele que se acha tão inteligente para questionar o Evangelho nunca vai conseguir receber a Cristo no Espírito, porque ele vai tentar compreender Cristo na sua mente. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você está tentando buscar explicação lógica. Pare de questionar a Deus, fala: Deus, por que isso? As coisas do Espírito se discernem no Espírito. Confia, creia. Meu irmão, eu quero te falar algo do fundo do meu espírito nessa noite. Ele tem o controle da tua vida, Ele sabe para onde Ele está te levando. Aquele que começou a boa obra, Ele vai levar até o final. Ele não te trouxe até aqui para te largar no meio do caminho. Crescer em Cristo se dá através de uma alimentação saudável, quando você reconhece Ele como fonte de vida. Você precisa de um nutricionista espiritual. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida, que você se tornará boca de Deus sobre a face da terra. Para se você se tornar boca de Deus na face da terra, para que você seja a boca de Cristo na face da terra, primeiro você tem que ouvir dele, depois você tem que comer dele, para depois você poder ser boca dele. Quem não ouve de Cristo, quem não come de Cristo, não pode ser boca de Deus. Abra sua Bíblia e com isso eu quero terminar. Marcos capítulo 7, versículos do 32 ao 35. Preste atenção nesse versículo. E trouxeram-lhe um surdo. Mas olha que interessante. Trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando ele à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Jesus já estava profetizando uma escola teológica em Taubaté. Brincadeira. Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. É interessante que trouxeram um homem surdo, que por ser surdo falava com dificuldade. Jesus tocou nesse homem e abriu os seus ouvidos, e quando seus ouvidos se abriram, ele conseguia falar com perfeição. O que eu entendo espiritualmente disso? Que só quando você consegue ouvir no Espírito, você está apto a ser boca de Deus sobre a face da terra. Tem muitas pessoas falando de um Deus que nunca ouviram a sua voz, que conhecem a Ele no intelecto, que conhecem a Ele dos vídeos do YouTube, que conhecem a Ele dos livros de estudo, mas nunca ouviram sua voz. E eu te falo a esses: não ouçam. Você quer ouvir a boca de Deus? Você tem que ouvir alguém que come de Cristo. Alguém que ouve a Cristo é alguém que estará apto a falar de Cristo. Cristo, Ele fala através de uma classe de pessoas: os humildes, os mansos, aqueles que têm a oportunidade, a possibilidade, e se rendem a um processo de serem quebrados por Deus. Pessoas que sabem o tamanho da sua imperfeição. Eu sei que eu posso falar de Cristo porque eu reconheço a minha total incapacidade, a minha total impotência. E quando eu cheguei nas minhas incapacidades, quando eu cheguei no nível da minha impotência, Deus me falou: você está bom para falar de mim, meu filho, porque não tem nada de você mais. Quando Deus te arranca a reputação, quando Deus te arranca um bom nome, quando Deus permite que as pessoas se levantem contra você, você está apto a falar dele.
Porque Deus não precisa de baluartes da justiça. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E se tem um mérito na minha vida que me habilita a falar de Cristo, é a minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí então eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, é na minha fraqueza e não na minha força. E eu aprendi ao longo desse processo a ouvir a sua voz. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus fala comigo, muito poucas as vezes Ele fala diretamente. Muito poucas as vezes, ou nesse caso nenhuma vez, foi um anjo que desceu do céu e falou comigo. Mas Deus usa muitas vezes o apóstolo Hélio para ser boca de Deus na minha vida. Deus usa muitas vezes a minha esposa para ser boca de Deus na minha vida. Deus usa muitas vezes o meu pai e minha mãe para serem bocas de Deus na minha vida. Porque Deus desenvolveu em mim um ensinamento que eu coloquei em prática. Meu filho, desça da plataforma do já sei, senão você nunca vai conseguir me ouvir. Agora, se você souber me ouvir, você vai ter vontade de comer de mim. E quando você ouvir de mim e comer de mim, você está apto a falar de mim. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você a mergulhar nesse nível de confiança total. Eu quero falar com você que entrou num nível de impotência, onde você muitas vezes sente que você não consegue mais crescer pelo teu esforço. Eu quero mais de Deus, mas eu não sei como crescer após. Você precisa comer de Cristo. E para comer de Cristo você tem que ter humildade de descer da plataforma do já sei. Você que tem que ter a humildade de sentar e falar: me ensina. Todo mundo que acha que já sabe tudo nunca cresce, nunca aprende. Aprenda a ouvir de Deus. Deus escolheu se manifestar através da loucura que é a pregação. Se você quer aprender dele, você tem que ouvir quem te ensine. Nós estamos numa casa paterna. Nós estamos num lugar onde o compromisso nosso é cuidar da tua vida. Se permita ser cuidado. Se posicione como filho. Aprenda a ouvir para que um dia você possa falar com a autoridade de quem ouviu. Ouvir de Cristo, comer de Cristo, para falar de Cristo. Aqueles que desejam isso na sua vida, saiam do seu lugar, venham aqui à frente. Eu quero ativar isso no teu espírito nessa noite. E nessa noite, se você veio a esse lugar pela primeira vez, eu queria te convidar a fazer uma oração. Preste atenção, você que veio pela primeira vez a esse lugar. Se você me ouviu falando nessa noite e você entendeu o que eu falei, de alguma forma isso entrou no teu espírito. Parece que o seu coração está batendo mais forte agora, você sabe que é contigo que o Senhor está falando. E você deseja ter uma vida diferente. Você deseja ter mais Cristo em você, entender como Ele pensa, ouvir a sua voz, ser cuidado por Ele. Se você quer fazer isso, se você está pela primeira vez nesse lugar, eu quero te ajudar com uma oração. Queria convidar todos a fecharem os seus olhos, mas só você que veio pela primeira vez e quer fazer essa oração, entregando a sua vida a Cristo, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade que pode transformar a minha vida, e eu me rendo a Ti. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu cancelo nessa hora todos os pactos que eu possa ter feito, consciente ou inconsciente, ou que fizeram em meu nome, para Te receber sobre a minha vida. E eu declaro
que hoje começa uma nova história, onde eu quero ter fome e sede pela tua presença. Amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje, levante sua mão no seu lugar mesmo, para que eu possa te ver. Alguém que veio pela primeira vez e fez essa oração, Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, você também. Mais alguém que eu não vi? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero pedir uma coisa, alguns que levantaram a mão já estão aqui. Quem está no seu lugar, sai do seu lugar. Eu queria que você ficasse bem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por vocês que levantaram a sua mão pela primeira vez. Sai do seu lugar, já está cheio de gente aqui, você não precisa ficar com vergonha. Vem aqui na frente só para eu saber quem fez pela primeira vez essa oração. E eu vou pedir para um ministro ir até você e orar com você nessa hora. Orar abençoando a tua vida. Vem aqui, ó, fica bem na frente. Encosta aqui, ó. Todos vocês que fizeram pela primeira vez. Isso, vem aqui. Queria rapidamente um ministro com cada um deles. Deus abençoe vocês. Essa decisão, viu? É uma oração simples, mas muda a tua vida. Amém. Vocês podem orar com eles. E agora eu quero orar por vocês que estão aqui. E por você também que está nos acompanhando na internet. Você sabe que existe um versículo na Bíblia que fala que a soberba, ela precede a ruína. A soberba é o que vem antes da queda. Quando a gente se coloca numa posição na vida onde a gente acha que a gente não tem o que aprender. Ou quando a gente se coloca numa posição na vida que a gente até acha que tem que aprender, mas é bem restrito o leque de pessoas que podem nos ensinar, porque a gente às vezes começa a se achar acima de um montão de gente. Eu conheci uma pessoa, preste atenção aqui meu irmão, é com você mesmo. Eu conheci uma pessoa que veio se aconselhar comigo uma vez, porque ela achava que o seu pastor, por ser um cara mais simples, não estava apto a aconselhar ela. Ela se sentia uma pessoa estudada, inteligente. Ela falou, então eu quero me aconselhar com você, porque o meu pastor é muito simples. Eu falei para ele, olha, você não entendeu nada do Evangelho. Porque quem está apto é aconselhamento. Quem está apto para falar das coisas do reino ou das coisas espirituais, não são as pessoas com maior nível de intelecto, mas são as pessoas que mais têm vida com Cristo. O seu pastor está tão apto a te aconselhar quanto eu, então você volta lá e se aconselha com ele. Eu estou te dizendo isso porque pode ser que nessa noite você tenha vindo no apelo, porque muitas vezes você acha que já sabe o que fazer. Você tem dificuldade de ouvir. Às vezes você julga os líderes porque você acha que sabe mais. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você deve saber mesmo, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu acho que eu não sou nada, eu não sei nada. E não sou e não sei mesmo. Deus permitiu que eu chegasse num ponto da minha vida de impotência total. E que lugar maravilhoso que é esse. Se você for discutir comigo, eu quero te falar com antecedência que você vai ganhar. Eu perco todas hoje. Eu não quero ganhar conversa com ninguém. Eu aprendi a perder. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer ganhar a Cristo, você tem que aprender a perder. Porque na Bíblia está escrito que aquele perder a sua vida, esse vai encontrar. Mas aquele que ganhar a sua vida, esse está correndo um grande risco de perder. Pode ser que o maior problema teu nessa noite seja o orgulho, de não querer perder, de não querer perder uma conversa, de não querer perder num ponto de vista, de se achar dono da verdade em algumas coisas, e daí você tem dificuldade de ouvir e aprender. Então se renda, entra na posição de humildade nessa noite e fala, Senhor, eu preciso ser ensinado. No Espírito, eu tenho que ter um Espírito ensinável, para que eu possa crescer em Cristo. Se você quer isso nessa noite, dobra o teu joelho como sinal de humildade diante de Deus. Eu sei, é o Senhor que está me dirigindo a fazer isso. Eu sei que isso é importante nessa noite. E eu gostaria que você falasse com o Senhor. Abra o teu coração agora. Mostra a Ele, expõe o teu coração às áreas de orgulho, as áreas onde você tem dificuldade de ouvir, as áreas onde você se coloca nessa plataforma do já sei, que ninguém consegue tocar o teu coração.
Permita que Deus te encontre nessa noite. Sabe o que o filho mais pode fazer para agradar um pai? Ouvir, se permitir ser ensinado, ser corrigido. Pai amado, eu quero apresentar cada pessoa nessa noite em tuas mãos. Pai amado, eu quero colocar nas tuas mãos de amor, Pai. Eu quero colocar debaixo do teu cuidado a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, porque nós temos um único propósito como igreja: levar cada uma dessas pessoas a Cristo, a levar cada uma dessas pessoas à plenitude de Cristo. Não só os que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, nos acompanhando pela internet, alcança cada um deles, Pai. Nós não temos uma palavra dirigida contra ninguém. Quando eu venho pregar, eu não penso em ninguém para que eu possa falar contra, eu penso somente em falar aquilo que o Senhor deseja. Por isso alcança cada pessoa nessa hora, que o teu Espírito possa trazer vida, que o teu Espírito possa convencer, que o teu Espírito possa produzir arrependimento, porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino, o arrependimento é a porta de entrada para a revelação de Cristo. Eu abençoo cada pessoa nessa noite, e eu declaro que cada um deles serão boca de Deus sobre a face da terra, porque antes de se transformarem em boca, aprenderão a ouvir, terão fome, comerão de ti, e por isso estarão aptos a falar do Senhor. Eu declaro isso nessa noite em nome de Jesus, e assim será. Amém. Amém.